Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado. Nós vamos pensar nas respostas, esses e-mails, trabalhar ouvindo a mensagem. Ela diz: vem por meio dessa lhe pedir uma ajuda. A voz do irmão Brana eu ouço todas as manhãs antes do meu menino ir para a escola. E fazemos o culto doméstico, mas depois quero ouvir mais. Mas tenho uma dúvida se a gente pode ouvir arrumando a casa. Eu sinto que não está certo, porque se na igreja temos que ter reverência e em casa. Qual é a maneira correta, principalmente quando ele está orando? A gente está andando para lá e para cá. Para mim isso não é certo. Temos que parar e ouvir. Preciso de sua preciosa ajuda. Desde já, Deus te abençoe com sua família. Deus conserve essa sinceridade, essa reverência. Isso falta em muita gente. A senhora faz o culto doméstico, ouve a voz direitinho e faz a oração, despede seu filho e tem deveres domésticos. Então, se tratando de deveres domésticos, a senhora não está sendo irreverente. Só está ouvindo uma pregação na voz do irmão Brana, uma mensagem, um hino, tocando hinos. Muita gente gosta de trabalhar ouvindo hinos. Então, não é a falta de respeito. Quando o irmão Brana vai orar, se vai fazer uma oração, para onde estiver e logo continua cuidando dos seus afazeres, né? Amém? Uma irmã muito ansiosa pergunta: uma pessoa que é ansiosa quer dizer que ela não tem fé para enfrentar os problemas da vida? Um cristão teria fé para o arrebatamento mesmo sendo ansiosa? Me ajude a entender isso. Bom, existem fenômenos na vida que nos faz sofrer. Sofrer no físico, sofrer na mente. Então, é um sofrimento que a irmã tem, mas isso não abala a sua fé, não muda a sua fé. A sua fé está firme no Senhor Jesus, na sua eleição, no seu arrebatamento. Então, angústia, até Jesus se angustiou. Todos se angustiam.
uns mais, outros menos, depende de fases na vida, acontecimentos. Então, isso não leva a perder. Nada leva quem quer que seja a perder a eleição e predestinação. Leva a perder a alegria da salvação, a alegria da eleição, da predestinação, mas não quer dizer que perdeu a salvação. Veja aí o Salmo 51. Salmo 51. Ora, a pessoa chega é uma cristã, mas mais de 28 anos, e ela está com espírito de suicídio e fica falando que está cansada de viver. Fala também que tem pessoas colocando macumba nela. Meu Deus, sei que ela é uma cristã. Isso aqui é exatamente isso que você pede. É um levantar de mãos da igreja para tirar esse espírito dela, em nome de Jesus Cristo. Saia dela. Amém. Tenha a alegria de viver. A irmã pede união dos sites da internet. Isso é de livre e espontânea vontade, irmã. Nós não podemos condicionar a quem quer que seja. Os pastores, tem uns que se contentam com nossos sites, outros querem os deles próprios. Então isso não afeta a nossa união, não. Não afeta, não. Pode ficar descansada. Agora essa aqui não tem mais vontade de viver. Por quê? Porque foi traída pelo marido. Acertaram, mas isso não sai dela. Ora, preste atenção. A senhora vai ser libertada disso agora. Para começar, a senhora não tem direito de prender seu marido de forma tal de dizer eu perdoei. Segundo, a traição é ruim para quem trai, não para o traído. Quem suicidou foi Judas. Ele traiu e ele suicidou.
Então, isso é mal interpretado. A traição é terrível para quem trai. Ele não tem paz. Lá, sua alma não fica em paz. Quando está no plano de Deus, chega a ser recolhido por Deus. Então, descansa. Essa falta de vontade de viver é o inimigo. Quer dizer, o inimigo usou para ele fazer aquilo. Agora, o mesmo Espírito está usando a senhora contra si mesma. Aceite sua libertação. A igreja levanta a mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura. Jeremias capítulo 5, verso 24. Só esse versículo. E não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia ao seu tempo e nos conserva as semanas determinadas da cega, da colheita, né? Então, duas chuvas, temporã e tardia. Senhor Deus, a vida procede do Senhor. E nós nos cansamos, mesmo tendo essa vida que procede do Senhor, porque estamos no limite humano, no desgaste humano, no cansaço humano, das provações humanas, tentações, e assim diversas coisas que confrontam com o humano. Mas graças a Deus que somos espirituais também. O mundo alimenta a carne. A palavra, a mensagem alimenta o espírito. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O irmão Ezequiel vai cantar 1000 vezes, 1000 louvores dos salmos e hinos. Rendamos a Jesus.
que da mais alta glória desceu até a cruz por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Amém. Deus abençoe. Muito bonito. Ungido, não? Nós sabemos que há de retornar o poder do Espírito Santo. Não tenha dúvida. Você não tem que fazer força. Você não tem que lutar por isso.
força física, mental, mas a igreja vai retornar a ser a noiva como era no dia de Pentecostes. Agora, sabemos que, de fato, tem que haver um regresso do poder dinâmico, porque a mecânica é esta: é congregar, é fazer tudo de acordo com a palavra, se vestir, se portar, falar de acordo com a palavra, falar as boas coisas. Isso aí forma uma dinâmica, aliás, uma mecânica perfeita. O carro é perfeito, está completo, não falta nenhuma peça que o leva a funcionar. Mas aí vem a dinâmica, que é o combustível, a gasolina, que faz com que aquele motor funcione. Essa é a dinâmica. Uma vez estudando a mensagem, como estudamos, ouvindo do próprio irmão Brana a palavra, como ouvimos todos os dias, e agora vamos ouvir toda sexta-feira a parte de uma mensagem até completá-la. Começamos um desejo que eu tinha e que fui estimulado a cumprir esse desejo. Começamos com a tempestade que se aproxima. Conversando ontem com o irmão, que tem muito medo de tempestade, e ele fala assim: agora logo a mensagem falando da tempestade que se aproxima. Ele tem um medo terrível de tempestade. Não tenha dúvida disso. Virá um poder dinâmico em que todas as peças, se tratando da noiva de Jesus Cristo, o quíntuplo de Efésios, em dinâmica, conforme vimos nesse último encontro. Vimos palavra de mestre, palavra de pastor, de profeta, de evangelista. E isso vai entrar em dinâmica, preste bem atenção. Então somente fique no seu lugar, no cenáculo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. E nós estamos no cenáculo. Não adianta qualquer grupo dizer que já está
na dinâmica que não está. Não está. Está na mecânica. A mecânica sendo ajustada pela palavra. E quando eles saíram de lá, eles falavam em línguas que todos entendiam na sua língua, no seu idioma. Não precisava um falar e o outro interpretar. Falavam a língua só. E cada um entendia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso é importante, sabe? Porque na Torre de Babel aconteceu o mesmo fenômeno. Eles falaram línguas, todas as línguas, só que ninguém entendia. Ninguém entendia. E no cenáculo, assim que saíram, todos entendiam. Esse derramamento sobre todas as nações, toda a noiva. Deus usando vários pastores que deram suas vidas para traduzirem mensagens, espalharem para o mundo. E irmão José Brana, então, cumprindo um propósito divino, tem facilitado, usado a tecnologia para espalhar isso para o mundo todo. A mensagem que o irmão Brana ouviu lá no Rio, Ohio, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A tua mensagem. Então, por isso, há muitos anos, logo no início, a mensagem entrou de uma forma mais simples, porque o missionário, saudosa memória, missionário Martins, ele era americano e traduziu as 7 eras, os 7 selos, na maior dificuldade. Palavras erradas. Como ele ia traduzir o fundo clama o fundo, ele disse, irmão Brana nasceu na casa de pica-pau, quer dizer, de pau a pique. Então, na literatura, ele era muito, ele fez muita coisa. E os selos, então? Os selos precisa ver. Que dificuldade. Hoje, se pegar o selo, fala, não, isso aí é falso, está faltando isso, faltando aquilo, faltando isso, faltando aquilo. Mas foi eles que nos tiraram do sistema. Deus cruzou o nosso caminho através deles, daquela literatura. Eu falei isso para Benipó aqui no ginásio Rio Vermelho. Mostrei a mensagem para ele. Foi isso aí que cruzou o nosso caminho. Um certo rapaz, a denominação mandou ele para o seminário. Ele estava há muito tempo lá. E sua mãe adoeceu e passou um telegrama que ela estava doente. Nesse ínterim,
a vizinha ali falou sobre o pastor que orava pelos enfermos. Se ela aceitava, ela aceitou. Ele foi lá e orou por ela, ela foi curada. Quando o filho chegou formado, falou: mamãe, a senhora mandou notícia para mim que a senhora estava doente, como é que foi? Aí ela contou a história. Um pastor aí das montanhas aí veio aqui, orou para nós, baseado em São Marcos 15, 16, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele disse: ah, mamãe, nós aprendemos no seminário que essa escritura de Marcos não é inspirada. Ela não é inspirada. A mãe dele, precisamente, instantaneamente, respondeu: glória a Deus, glória a Deus. O que é, mamãe? O que está acontecendo com a senhora? Se ela não é inspirada e me curou, já pensou se fosse? Se esses selos não fossem impressos do jeito que eles foram, nós temos aquelas eras daquela maneira, nos tirou daquela carreira, cruzou o nosso caminho. Já pensou agora? Já pensou? A mensagem cruzou o seu caminho. A mensagem cruzou o seu caminho. Você tem que entender isso. A mamãe dizia assim: meu filho, não adianta eu tentando as coisas, e caminhão, e isso e aquilo. Não adianta você tentar. Você não nasceu para isso. Até que Deus cruzou o meu caminho. E ao cruzar o meu caminho, Ele estava cruzando o caminho de milhares de pessoas. Por esse Brasil afora, foi tudo cruzado aqui. Caminhos de forma fraca, forma criticada às vezes, perseguida, ameaçado de morte, mas não impediu pôr esse caminho diante de vocês. Não impediu pôr esse caminho diante de milhares, e fora do Brasil. Nesta hora nós estamos falando para o mundo. A mensagem está no mundo todo, em nossa língua. A gente sai, fica religioso. É bom demais. Tendo companheiros como nós temos, vocês são muito unidos. Vocês são muito unidos. O irmão Wesley estava contando, o sobrinho dele está no hospital, não fala, não come, não anda. E a gente logo quer saber o que aconteceu com ele. Disse: ele nasceu ontem. Não fala, não anda, não come. Já pensou? Aquela anedotinha que o irmão Brana gostava.
não fala, não anda, não come, porque nasceu ontem. Você também não fala, não anda, não come nada desse mundo. Você nasceu. Você é recém-nascido. É recém-nascida. Aleluia. Amém. Eu estou precisando de tônico. Então, sabemos que de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. Eu não sei. Eu sofro há 40 anos um problema terrível de coluna. Fui operado a machado, eu falo assim, naquela época. E descia da cama chorando, entrava no carro chorando, descia no carro chorando lá na Avenida Goiás. Quando subia no púlpito, acabava tudo. Orava por 200 pessoas, 300, gente caindo para lá e para cá. E depois, ao que esfriava a dor. Eu sou homem de dores desde então. O inimigo falou para mim. Eu perguntei o nome dele, ele falou, eu sou um perna só. E ele, então, tentou deixar eu com a perna só. A minha perna esquerda eu não posso calçar a meia. Eu tenho que fazer um exercício ou alguém calçar para mim. Aqui na ceia, eles calçam para mim. Mas até hoje, não parei. Aleluia. Uma perna só, eu venci o jogo. Aleluia. Aleluia. Nós vencemos. Dobra a língua, nós vencemos. Então, sabemos que de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos. Em seus espíritos, aquela vontade intensa de receber essa dinâmica. Você não vai ficar esbarrado em 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há um fundo, clamando fundo, porque é um fundo para responder. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. É um derramamento. A coisa não está de brincar. O mundo está em chamas. Nós pensamos que o reavivamento é força humana. O reavivamento, você está vivendo ele, passando por aí, pelas escolas, pelas empresas, pela rua, dentro da própria casa, dentro do próprio lar. O reavivamento te separa. É uma separação de espírito. Você está rindo, conversando,
amistosamente, mas você está num espírito de rapto, de arrebatamento. Não é apenas um reavivamento, é um arrebatamento. Aleluia! Aquele movimento, aquele derramamento, como houve no primeiro século, o que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito Santo. Então foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Veja, sua mensagem está em todas as línguas praticamente. Os irmãos da Bíblia traduziram muitas mensagens. Tem um no Congo, eu não guardo o nome dele, traduziu todas as mensagens em francês. E José Brana está quase que completando o mundo em cada língua. Em cada língua. Isso é fim do mundo. Isso é arrebatamento. Isso é o Pentecostes. Falando todas as línguas. Então foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado. Nós estamos esperando. Aleluia. Nós estamos esperando. Você é alguém que espera. Espera. O que o mundo espera? Epidemias, bomba. Quando fala Estados Unidos com Rússia, o mundo treme. Uma guerra com Rússia é fim, é cratera. Não é tempo de esperar outra coisa, sonhar. Nós temos que plantar as nossas batatas até na última hora. Não podemos parar. O irmão Branham usou esse termo. Mas olhando para cima, como Columba, foi a era de Tiatira, não é? Ele plantou numa ilha rochosa, que até hoje é a ilha mais fértil. Ele plantava com a mão e a outra levantada. Aleluia. Faça isso. Abraão ofereceu sacrifício com a mão direita e tangendo as aves de rapina com a esquerda. Você tem que fazer isso. Fazendo o sacrifício que agrada a Deus e tangendo os espíritos maus, as aves de rapina, o telefone, a televisão, não sei o que mais, e tanta coisa que aparece todo dia. Você está esperando. O que você está esperando? Esperando o quê? Ele responde: a restauração completa. Porque Elias restaurará todas as coisas.
Elias restaurará todas as coisas. Portanto, fale as boas coisas, não fale mal de ninguém. Tem um rapaz que vem no escritório, eu tenho pena dele. Ele está sendo difamado. Isso não é coisa de cristão, de cristã. Difamar o rapaz. Não, isso não é coisa de cristão. Quem difama, infama a sua própria alma. Principalmente pondo dúvida a gente tem que falar entre linhas, na condição de homem normal. Isso é falta de caridade. Isso é ação descaridosa. É falta de batismo no Espírito Santo. O irmão Brana falou daquela moça que logo ele chegou na porta, alguém disse para ele, aquela é a maior mexeriqueira que existe no país. Que coisa! É uma pessoa que fala as más coisas. Não tem ninguém que fala tudo igual, o que realmente é verdade. Se faltar uma coisa não for verdade, é mentira. O meu sargento no exército, depois 7 soldados assim, e contou uma história de exército, para um. Falou, agora você vai repetir até o 7º, vocês vão repetindo. Quando chegou lá no 7º, já estava totalmente diferente. Isso é fermento. Paulo diz que é fermento. Não. Quando vê alguma coisa, o irmão Brana disse, você ora por ele. Se você sabe que algum irmão está errado, você ore por ele e creia na sua oração por ele. Você sabe que alguma irmã está errada, ore por ela. Mas o que é que nós estamos esperando? Restauração. Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí você começa pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vê a igreja vendo o Pai no Filho, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê os diáconos cuidando das viúvas, dos necessitados, o socorro na doença. Você vê tudo isso nessa igreja. Vem gente de longe, de outro estado, hospeda aqui para tratar de males. Voltam agradecidos, curados. E o diabo não mostra isso.
restaurar a igreja primitiva. Não foi isso porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã, a qual é a chuva da primavera, a temporã. Ou seja, a chuva do ensinamento. Nós temos tido ensinamentos baseados exclusivamente na mensagem, palavra por palavra. Então a chuva tardia é a chuva da colheita. Ah, sim! Como podia isso ser a coisa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva do ensinamento? Tinha que haver a chuva do ensinamento. E o que é que nós temos recebido, gente? Não é brinquedo, não. A chuva do ensinamento, graças a Deus. Deus tem nos dado força, sabedoria. Em meio às maiores dificuldades, Ele tem nos dado ensinamento. Ensina até viver dentro de casa como marido e mulher, pai e filhos. Havia vindo a chuva do ensinamento, não havia, mas agora tem. O profeta mensageiro que havia de ser enviado para instruir, para ensinar ao povo e converter os corações dos filhos aos pais pentecostais, ainda não havia vindo, mas agora já veio. Nisto houve uma mistura dos injustos, participando de bênçãos espirituais e manifestações do Espírito Santo, como tenho mostrado a vocês. Eles, na sombra do irmão Branham, começaram a fazer milagres. Oral Roberts nasceu no ministério do irmão Branham, saiu e prosperou tanto, construiu aquele templo maravilhoso. O irmão Branham sofreu ao ver aquilo. Disse: como pode? Como pode? Esse menino saiu de mim. Eu não tenho uma igreja como esta. Em outras palavras, ele começou a lamentar. Começou a lamentar porque a coisa era brilhante demais. Mármores. Aí a voz veio. Aleluia. A voz veio para ele como? Eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. Volta para casa pensando nisso.
Eu sou a sua porção. E eles começaram a fazer milagres. Chegaram a fazer coisa desonesta, tendo fone de ouvido. E um entrevistava o doente lá num quarto, num lugar lá, e passava para ele o que a pessoa tinha, para imitar o irmão Brana. Mas a polícia pegou. A polícia acompanhou o irmão Brana. O FBI nunca pôde pegar o irmão Brana em falha alguma, em truque algum. Aleluia! Ele não precisava disto. Irmão Brana foi mais do que profeta. Então podem ser até profeta, mas mais do que profeta não podem ser. Aleluia! É valor demais, muito valor, muito valor. Olha aqui. Também nisso houve poder diabólico, como James e Jambres, quando Moisés fez a vara virar cobra. Vieram lá os dois magos, os magos de Faraó, e fizeram a mesma coisa. Mas uma coisa é certa, a serpente de Moisés engoliu a dos magos. Engoliu. Sendo que houve homens sob o controle de demônios, em meio a tudo isso, e até hoje tantos ismos, embora parecesse que ninguém se dava conta disso, dentro da mensagem, lá nos Estados Unidos tem carro escrito José é o Senhor. O irmão João Martins disse, muito amigo dele, eu quero ver como é que você vai reagir a essas coisas que estão dando a mais para você. É isso que eu quero ver. Mas ele não aceita isso. Embora parecesse que ninguém se dava conta disso. E logo, para provar que isto não era o verdadeiro, estas pessoas, mesmo antes que uma segunda geração tivesse surgido, organizaram-se e escreveram as suas doutrinas, não baseadas nas Escrituras, e edificaram suas cercas assim como fez cada grupo anteriormente. Mas a verdadeira semente recebe a água. Recebe a água. Acontecerá justamente como estivemos dizendo, o povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade que vem pelo mensageiro desta era. Não. Nele estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará de novo o povo justamente de volta para o ponto em que estava no princípio. Agora, sabe o que ele disse? Isto é, assim diz o Senhor. Ah, que consolo! Irmãos, vamos ser simples até no vestir. Vamos ser simples, humildes,
despretensiosos, de grandes coisas. Eu fico pensando, meu Deus, para que isso? Para que isso? Para que isso tudo? Para que, meu Deus? Isto é assim, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, e repetiu. Porque isso é o que Joel disse. Joel capítulo 2, verso 23 a 26 diz: E vós, filhos de Sião, falando conosco, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador, chuva de ensinamento, de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Oh, mas como é que Deus manda chuva? Aleluia! E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e resistir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comeu a árvore noiva, mas ela não morreu. Ficaram as raízes e ela brotou de novo. Com essas chuvas, ela brotou de novo e está aqui, está espalhada pelo país, está espalhada pelo mundo. Ela tem ensinadores, ela tem quem rega. Aqui está sendo regada. Momento feliz. Dor desaparece, aflição desaparece, espírito de morrer, de suicídio, desaparece. E dá graça de viver para não morrer, viver porque nós não vamos morrer, nós nunca vamos morrer, nunca vamos morrer, porque ela brotou, agora os gafanhotos não vai comer não, aleluia. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia. Você que estava seco, seca, que não tinha umidade dessa água, aceita, porque isso não saiu de você. Isso está em você. E essa água faz brotar. Brota. Não há ninguém diferente. Ora, é dito que Deus irá restaurar. E Ele está restaurando a nossa fé, restaurando o nosso espírito,
restaurando, restaurando, deixando os males que nos acompanham, os maus hábitos, o espírito de confusão, de autocondenação, que fura a si mesmo. A vontade de falar das outras pessoas desaparece. Tem alguém que quer vir à frente? Ora, é dito que Deus irá restaurar. Deus abençoe. Deus tenha abençoado. Deus, nosso Senhor, nós temos ocupado o nosso tempo, a nossa força, os nossos espíritos, os nossos desejos desta restauração completa, vida abundante, alegria do Espírito. Não vamos nos dar por sofredores, coitados. Não se dê por coitada, por coitado. Veja, Deus fez você renascer. Você fez. É o barro. Ele é oleiro. Aleluia. Ele fez você renascer. Ele fez você renascer. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te restaure. Aleluia. Molha, Senhor, com essa chuva. Graças a Deus. Seja molhado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia.